Olá, tudo bem? Instrutor Matheus Henrique, mais uma vez, trazendo conteúdos para os nossos cursos online. E hoje o tema que iremos tratar é no eixo da gestão pública, a gestão pública contemporânea. Em outros vídeos nós observamos a questão do pensamento filosófico, a filosofia política, aquele modelo ideal, um conceito abstrato do que poderia ser a política de fato, pensando de maneira analítica. E também a ciência política que ensina, que pesquisa e que se restringe ao campo concreto. Estuda de fato como é a governança pública, com a noção de governo, a noção de Estado e a noção também de povo, de sociedade e a sua concepção histórica. É interessante também termos como base a fundamentação histórica, período medieval. Nós temos aí referências com escritos de Maquiavel, de Kant. Também em outros vídeos você, aluno, vai poder observar noções específicas do direito administrativo para compreendermos a noção de administração pública. Também tem o assunto de contratos, licitações e convênios, que nos ajuda a entender, e gestão de serviços públicos. Mas isso é um outro assunto, nós vamos se ater no feedback do próximo vídeo. Eu convido você que está fazendo o curso conosco a analisar de maneira específica e sistêmica a esse conteúdo de gestão pública contemporânea. Ou seja, seria a gestão pública na atualidade. Claro que precisamos de premissas para poder estabelecer um pensamento lógico e entendermos o que seria essa gestão pública moderna, ou o modelo ideal a ser seguido, partindo de algumas experiências e alguns parâmetros analisados em nações vizinhas, em outros países, no modelo do contexto atual. Então, é interessante também nos atermos ao modelo weberiano. Weber, com a sua teoria da burocracia, estabeleceu ali parâmetros e premissas para a organização, entendermos o Estado como algo organizado, algo burocrático. A noção de contrato social e administrativo também se estende pelo conceito de Max Weber. Então é interessante conhecermos o conceito weberiano. Peço que você, aluno, aí na sua área, no seu ambiente virtual, dê atenção a essa leitura que vai te ajudar a maximizar o teu conhecimento e a ter uma compreensão maior desse assunto tão importante para entendermos. De repente, você trabalha na gestão pública, de repente já é um funcionário concursado, é um gestor de uma repartição pública, então isso vai te ajudar a ter aí um leque maior e a entender. Ou simplesmente você é um funcionário de carreira, um auxiliar administrativo no respectivo setor, e é interessante também você ter esse conhecimento para poder entender como é que funciona a máquina pública, falando em uma linguagem mais informal, a máquina pública. E nesse estudo também analisaremos o triângulo ou um tripé que vai tratar do compromisso, a governabilidade e a governança, ou governo, né? Compromisso, governabilidade, governança ou governo, para entendermos esse tripé e que fundamentação ele daria para uma gestão pública eficiente, pensando nesses parâmetros modernos. Quando se fala de compromisso, são aquelas ações e projetos e propostas que são analisadas no contexto da gestão pública, de um plano de governo, por exemplo, e estabelece ali um norte para o gestor público seguir. Ele tem que ter esse compromisso. Governabilidade seria toda a análise do macroambiente, onde ele vai elencar as situações adversas, as favoráveis, as desfavoráveis, o fator político de oposição, por exemplo, e as condições burocráticas intrínsecas ali
da administração pública, ele vai ter que exercer a governabilidade. O ato tem a ver com o ato também da negociação, é a maneira como ele estabelece diálogo entre os outros setores. Então, podemos falar de governabilidade. E o governo, ou a governança, que tem a ver um pouco mais com o aspecto técnico, então ele vai estabelecer essa convergência entre compromisso, entre a capacidade de governabilidade e poder de negociação que ele tem, com as ferramentas administrativas, né? A situação fiscal é um exemplo disso, e você é interessante, você aluno, dar atenção também a essas orientações sobre a situação fiscal de um governo, e também a capacidade de empreender e inovar. É interessante pensarmos nisso também. A governança pública atual, o gestor público atual, ele tem que ter capacidade empreendedora. Ele tem que ser um gestor público empreendedor para ele obter sucesso na oferta dos serviços públicos propostos, nos projetos, na governabilidade e, mais importante, o seu compromisso de governo. Então, se atenha a esse fator também, que seria aí uma inovação e um empreendimento na governança pública, na administração pública contemporânea. E esse é um fator determinante para um novo gestor público. É aquele, vou dar um exemplo aqui, um prefeito empreendedor. Ou seja, na sua cidade ele busca implementar serviços públicos de maneira inovadora, busca padrões de eficiência para a sua gestão e faz essa convergência entre o fator político, capacidade de governar, governabilidade, com o fator administrativo. Daí então ele vai empreender projetos na oferta de serviços públicos e vai buscar a inovação. Então essa é a cara da gestão pública atual, da governança pública. E é interessante que na gestão pública nós observamos, né, na contemporaneidade, ou no nosso tempo atual, exemplos que nos ajudam a ter duas percepções. Exemplo disso, um fator crítico da governança atual, da gestão pública, é o fator corrupção. E nós temos também o fator inovação, ou seja, uma nova política, um novo político. Existe até caricaturas daquele não político, mas a questão é, se entrou na política, é político. Agora a questão é, ele continua na velha política ou ele vai fazer uma imersão e ter aí um renascimento para algo contemporâneo, algo moderno, algo empreendedor. Então nós temos essas premissas para entendermos o que devemos fazer e o que não devemos fazer, com base nos exemplos já expostos, com base em governos anteriores, com base em administradores públicos, porque é interessante a gente ter uma visão macro e micro, né? Ou seja, macro pensando no âmbito do Estado como todo, e micro na questão das repartições públicas. Existem estatais, paraestatais, existem autarquias, existem empresas públicas, existe repartição pública, as secretarias, ministérios, enfim. Então, o âmbito da administração pública, da gestão pública, ele é algo bem maior do que nós vemos apenas no nosso horizonte. Então, é interessante aplicar também a visão holística no aspecto da administração pública. O setor fiscal, é interessante que no modelo proposto, nas propostas neoliberais ou liberais e na proposta da centro, como é que eu posso dizer, de um pensamento social-democrata, como tem em algumas ideologias, existe essa preocupação com o fator fiscal. Ou seja, o bom gestor público é aquele que vai tentar equilibrar para depois investir. Então, ele vai trazer esse pensamento de equilibrar para depois investir. É importante observar o fator fiscal. E, por fim, eu gostaria de trazer à tona novamente o fator empreendedor.
aquele que enxerga além do horizonte, aquele que vai implementar nos seus projetos e vai fazer essa convergência nesse tripé ou nesse triângulo que é compromisso, governabilidade e governo. Então, ele vai estabelecer essa convergência e vai buscar empreender. Será um gestor público empreendedor. E, por fim, nós falamos um pouco de Weber. É interessante falar da gestão pós-burocrática. Eu costumo dizer muito nas minhas aulas e nos meus cursos, quando eu falo de gestão pública, que a burocracia ela é essencial, porém a burocracia é necessária. Se nós tivermos um excesso de burocracia, ela é importante para organizar, para dar ordem e para formalizar o pensamento de governo público como organização da esfera pública. Porém, a desburocratização de certos setores e a descentralização, ou a redução somente para essa burocracia necessária ou pós-burocrática, pensando aqui partindo da premissa de Weber, vai nos ajudar a ter uma maior eficiência nos processos administrativos e no fluxo da gestão pública. Então é interessante ter isso em mente. Eu agradeço pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Bons estudos!